Muito bom dia a todos, está começando mais um Bom Dia Mercado aqui no canal do Theo, um canal sobre trade esportivo. Hoje é dia 8 de outubro, quinta-feira. Meu desafio no vídeo de hoje, no programa de hoje, é conseguir comentar tanto dos jogos que eu trabalhei no dia de ontem, quanto da quantidade de jogos que nós temos hoje. Então vou tentar ser um pouco mais rápido, demorar menos em alguns jogos, agarrar menos em alguns jogos, tentar passar o que eu gostaria de passar para vocês em relação à dica. Então, antes da gente começar, vou pedir para você deixar o like aí embaixo, se inscrever no canal se você não é inscrito ainda. Dá uma olhada na descrição que tem vários links interessantes aí, inclusive o meu curso gratuito para você aprender um pouco da nossa área. E vamos lá. Aí na tela está o primeiro jogo que eu trabalhei no dia de ontem, que eu não ia trabalhar nada ontem em relação a amistoso, tanto é que eu nem comentei no Bom Dia Mercado de ontem. Porém, eu estava aqui com a TV no Esporte Interativo, o pessoal estava narrando esse jogo de Portugal com a Espanha e deu para ver que pelo jeito que eles estavam narrando, que Portugal estava sendo amassado pela Espanha. E o que eu fiz? Eu abri a minha stream aqui, paga, né? Estava com um delay de 40 segundos a menos. Coloquei do lado, abri o mercado e realmente Portugal não estava jogando nada, a Espanha estava muito superior. Dá para ver aqui nesse gráfico inicial, né? Portugal praticamente não fez nada nesse momento. E eu estive leia Portugal durante pelo menos ali uns 15 minutos e peguei uma boa oscilação contra Portugal nesse método de leia para a equipe em campo. Beleza? Depois eu vim para os jogos do Brasileirão que eu comentei ontem com vocês. Ontem a gente comentou sobre essa cotação aqui do Corinthians, mesmo depois de descobrir que o Santos ia com bastante jogadores reserva, ou seja, com bastante desfalque. Mesmo dessa forma, o Corinthians não conseguiu desenvolver um bom jogo contra o Santos. Foi muito claro de pegar esse lei ao Corinthians aqui no início do jogo também. Bem parecido com lei a Portugal. Só que dessa vez, só que nesse jogo aqui, o Santos deu um presente pra gente que foi o gol. Então, além da correção, eu consegui pegar o gol do Santos, que pagou muito bem. E não fiz mais nada nesse jogo em relação a nenhum outro mercado. Beleza? No mesmo horário, esse jogo eu acabei não clicando, não fiz nada. O Bahia ganhou surpreendentemente do Vasco de 3-0. O Vasco toma 7 gols em 2 jogos, tomou uma goleada do Galo de 4-1 e toma agora uma goleada do Bahia de 3-0. Eu considero goleada, o Bahia poderia ter feito muito mais. O Vasco foi completamente engolido pelo Bahia. Esse gráfico aqui ele não representa de fato o que foi o jogo. O Bahia foi muito forte nos contra-ataques. Os contra-ataques do Bahia às vezes era 2-1, às vezes era uma bola em profundidade que o Bahia tem uns homens muito velozes lá na frente que conseguem buscar essa bola antes de sair para a linha de fundo. Cara, o Vasco passou um dobrado, poderia ter sido pior, mas eu acabei não dando nenhum clique nesse jogo porque eu tava fui perdendo a oportunidade à medida que o tempo ia passando e também estava focado em outros jogos, beleza? Jogo do Flamengo com o Sport, aqui eu alterei várias vezes a minha posição, né? Cheguei a não fazer nada, que eu senti que o Flamengo estava com muita dificuldade na saída de bola, na criação. Mandei isso lá para vocês no Telegram, o link do Telegram vai estar aqui embaixo. Depois senti vontade de trabalhar no back Flamengo, estive back Flamengo, fechei minha posição. Depois tive vontade de trabalhar lei Flamengo, estive lei Flamengo, fechei minha posição. No total eu acumulei um prejuízo bem pequeno ali no match odds, porque o mercado estava bem travado e acabei abandonando o match odds no primeiro tempo. Segundo tempo eu mandei um áudio para vocês falando, pessoal, seguinte, esse jogo está muito perigoso para match odds. O Flamengo dá muito espaço para o esporte dá muito espaço para o Flamengo. O esporte está muito recuado, está querendo jogar no contra, mas não está conseguindo sair com qualidade, mesmo o Flamengo dando espaço. Então eu acho que esse jogo é muito mais para gols do que um jogo para match odds. E foi o que eu fiz. Assim que começou o segundo tempo, eu me posicionei no 2,5. O jogo estava 0-0, era um over de longa exposição, só que eu não senti vontade de entrar no primeiro tempo, entrei no segundo tempo. Logo em seguida, gol do Pedro, com assistência do Bruno Henrique. Depois, um gol do Gustavo Henrique. Aí eu freebetei minha posição. Um gol do Gustavo Henrique de cabeça. Já estava freebetado mesmo. Precisava de mais um. E acabou saindo mais um gol do Pedro. O 3-0 acho que foi um golaço. O Pedro dominou no peito, conseguiu colocar por baixo do goleiro. O Sport ainda teve chance de diminuir. O Flamengo ainda teve chance de ampliar. Mas acabou batendo o 2,5 que eu trabalhei. Mesmo tendo freebetado cedo, né? Se eu tivesse esperado uns 2 minutos a mais, teria pego cheio esse gol do Gustavo Henrique, mas não faz mal. Pagou muito bem e foi muito bom para mim. Tá? Grêmio Curitiba. Peguei a goleada do Grêmio quando o Grêmio estava 1-0. O Grêmio estava com uma intensidade muito boa.
Quando o Grêmio fez o 2-0, eu tirei em free bet. Logicamente, eu imaginei que o Grêmio ia recuar, ia sentar no placar, é o que ele sempre faz. Até cheguei a comentar com vocês no Telegram que antes de entrar eu ainda cheguei a comentar. Eu falei, ó, se o Grêmio continuar assim, a goleada do Grêmio vai bater com essa intensidade. Mas aí é se o Grêmio continuar. Eu entrei, peguei o gol, free betei a posição e o Grêmio não continuou. Lá pra frente, quando o Grêmio resolveu sentar no resultado, eu já tinha entrado no Leão Grêmio numa falta do Curitiba que acabou entrando na barreira. Mas lá na frente, como o Grêmio recuou demais, eu entrei lei ao Grêmio a 0-4, se não me engano. Peguei um gol de canto do Curitiba, freebetei a posição e poderia ter feito pelo menos uns 60% de uma stake nesse gol de empate do Curitiba que acabou não vindo, tá? Goiás e Fluminense foi um jogo que eu não consegui assistir, não teve stream para mim nas streams que eu pago, mas parece que foi um jogo muito corrido, sem meio campo. Quem viu falou que foi um jogo muito aberto, infelizmente eu não consegui pegar. Imaginei que era um jogo para gols, tinha comentado com vocês que era um jogo para gols, mas acabei não conseguindo pegar nada. Um excelente resultado para o Fluminense, olha, um resultado horroroso para o Goiás. Mesmo o Goiás tendo uns jogos atrasados por conta daquela questão da Covid, cara, o Goiás não está pontuando. Tá difícil. O que mais? São Paulo e Atlético Paranaense. Aqui mais uma vez o Diniz foi salvo pelo gongo. Quando parece que vai, não vai. O Atlético Goianiense jogou a lá Atlético Goianiense, muita ofensividade, muita tentativa, mas também é um time que joga de forma muito desguarnecida lá atrás. Tentou fazer um jogo franco contra o São Paulo, acabou levando a pior. O São Paulo meteu 3-0, praticamente uma goleada. Esse jogo eu tive muito perto de entrar no over limite quando estava 2-0, não deu tempo, a odd estava por volta de 1,85. Eu estava esperando ela bater acima de 2 e o São Paulo acabou fazendo o terceiro gol. E ali, dali para frente, eu não entrei mais porque eu não vi tanta oportunidade. Então, como é que você demite o Diniz? O Diniz está em terceiro lugar no campeonato, 23 pontos. Como é que você chega para o Diniz agora e fala, cara, não dá mais? Então, enquanto ele tiver resultado, ele não cai. E toda vez que o São Paulo, que o Diniz está bambeando, o São Paulo vai lá e dá um jeito de vencer a partida. Dessa vez não foi o Luciano, foi o Brenner que salvou, né? Um do Brenner, um do Gabriel, Sara e um do Brenner de novo. Não consegui aproveitar o mercado de gols aqui, mas tudo bem. Botafogo e Palmeiras. Ah, esse jogo, meu Deus. Lembra que eu comentei com vocês que era um jogo onde eu não conseguia encontrar nenhum padrão porque eu não sei como joga o Botafogo e eu não sei como joga o Palmeiras? Você sabe? Comenta aqui embaixo pra mim. Como é que joga o Palmeiras hoje? Como é que joga o Botafogo? Cara, o Botafogo, ele conseguiu ser superior ao Palmeiras, mesmo tendo um elenco muito inferior. O Palmeiras estava jogando no contra-ataque contra o Botafogo. Cara, pelo amor de Deus. O Palmeiras tem muito mais elenco que o Botafogo. E o Botafogo botou muita pressão no Palmeiras no primeiro tempo. O Palmeiras estava indo no contra-ataque? Estava, mas cara, o Botafogo criava muito mais chance de perigo. Eu até cheguei a comentar no Telegram. Falei, cara, o Palmeiras não consegue impor uma superioridade no Botafogo. É impressionante. Não fiz nada, né? Fiquei de fora no intervalo. Quando eu voltei, já tomei um susto. Não vi os gols do Botafogo, ainda não consegui assistir. Tava 2-0. Fiz nada. Sentei para assistir e falei, vou dar uma olhada. O Botafogo começou a recuar demais. Tinha um ou outro contra-ataque, mas era uma coisa bem pontual. E o Palmeiras começando a pegar um pouco mais de ritmo. Né? Eu hesitei bastante para entrar no lei ao Botafogo quando estava 2-0. Eu tenho um método para isso, né? Lei a equipe que está vencendo por 2 gols, às vezes por 1 gol, por 3 gols. E entrei, peguei o gol do William, de 2-1. Free BT a posição muito bem. Me pagaria ali uma stake. 90, para não falar que 95% da minha stake seria paga se o empate saísse e eu não perderia nada. Situação excelente emocional, né? Não demorou muito. Penal para o Palmeiras. O Cavalieri, o William foi lançado. O Cavalieri saiu de sola no joelho do William. Antes de marcar o pênalti, o juiz não tinha visto. Tinha dado impedimento e foi lá e deu um cartão amarelo para o Cavalieri. Depois o VAR chamou e falou: não estava impedido. É penal. O William foi bater e perdeu. Esse é o tipo de situação emocional que você, que está começando agora, vai ter que passar várias vezes para poder calejar. Porque eu fiquei muito próximo de um lucro grande, que para mim é um stake muito bom, é um lucro exorbitante.
E não tive. Por quê? Porque um penal foi perdido e o Cavalieri não adiantou. Então, tem que se assumir, tem que entender que isso vai acontecer. Tenho certeza, compartilhando o Telegram essa entrada com vocês, tenho certeza que muita gente entrou. Talvez influenciada por mim, talvez porque já estava vendo situação de valor. E muita gente passou por isso. Então, a minha dica para você é: vai acontecer de novo. Se eu puder falar alguma coisa para acalentar o seu coração, vai acontecer de novo, de novo, de novo, de novo. Às vezes vai ser pior ainda, às vezes vai ser no último lance do jogo. E eu não quero ser cruel aqui, mas vai acontecer. Isso aí vai calejar o seu emocional. Então, fiquei frebetado no Botafogo, no Palmeiras, no caso, né? Não deu para pegar esse empate. E aí tivemos o Fortaleza Atlético Mineiro, não dei nenhum clique nesse jogo também, só assisti. O Galo conseguiu a façanha de perder para um Fortaleza com um jogador a menos. O Fortaleza estava com um jogador a menos, o Fortaleza foi gigante nesse jogo, defendeu muito bem. Teve um cartão vermelho no primeiro tempo que eu achei desnecessário o juiz dar um cartão vermelho daquele. Tudo bem que foi segundo amarelo, mas achei desnecessário. Complicou demais o jogo do Fortaleza. Tava até o momento tendo um jogo franco. E complicou muito. O Fortaleza acabou tomando um gol logo em seguida depois do cartão vermelho. Aqui embaixo, ó. Tomou o vermelho aos 38, aos 42 o Chacha já empatou. E aí dava toda a pinta de que o Galo ia virar e ia golear. E o Fortaleza segurou muito bem. O Rogério Ceni foi monstro na partida de ontem. E o Fortaleza tira essa sequência de vitória do Galo. Né? E não só isso, eu tinha esquecido de falar, o Botafogo também tirou a invencibilidade do Palmeiras. Caiu o último invicto da competição. Né? Então o Galo conseguiu dar essa vacilada fora de casa. Ganhou do Vasco 4-1, jogando muito. Aí vai jogar com o Fortaleza com um a mais e não consegue a vitória. Aliás, ainda perde, né? Que é para piorar. Esse foi o resumo do dia de ontem, 12 minutos. Agora eu vou tentar falar rápido do dia de hoje. Desculpa por demorar tanto, mas, cara, se for para falar voando, a gente não vai conseguir tirar nenhum tipo de aprendizado. Acho que do aprendizado dessa rodada a gente fica com a situação emocional do Palmeiras, a situação emocional no próprio Coxa, né? Só que no Coxa era mais difícil sair o empate, porque o Grêmio até melhorou no final, mas ali no Palmeiras e Botafogo teve muita chance de sair o empate. A situação emocional para mim no São Paulo, onde eu quase peguei o over-limite e não consegui pegar. A questão de ficar brigando com o mercado ali no jogo do Flamengo no Meteosa no primeiro tempo. Não consegui encontrar uma situação tranquila e migrei para o mercado de gols e acabei acertando a mão. Né? O Leio Corinthians, que foi muito fácil de se fazer. Então, foram situações tranquilas. Preciso também olhar o copo meio cheio. Sair com meio stake de lucro, não tomei nenhum gol. Nem quando eu estava ali, as equipes que estavam perdendo, eu tomei gol. Não tomei gol do Botafogo, não tomei gol do Grêmio. Então foi um dia bom, foi bem trabalhado da minha parte. E eu também contei provavelmente com algum tipo de sorte ali para não ter tomado nenhum gol. E estive dentro das posições que eu achei que deveria. Estive muito próximo de 2 jackpots, tanto no Grêmio quanto no Botafogo. Beleza? Então vamos para o dia de hoje. Deixa eu passar para cá. Antes da gente começar o dia de hoje, eu preciso falar umas coisas. Hoje a gente tem qualificatória de repescagem da Euro, que é jogo único, tá? Se eu não estou enganado, é jogo único. Eu tenho quase certeza, eu acho que é. Temos o início da qualificatória da Copa do Mundo aqui da América do Sul. Tá? As eliminatórias que a gente costuma chamar, né? Eliminatórias da Copa do Mundo. É o início, a gente não tem informação nenhuma das equipes, como é que vai estar jogando as seleções. E nós temos também Brasileirão. Então é isso que eu vou focar. Beleza? Eu vou começar pelo Brasileirão e depois a gente vai para essas seleções. Fechou? Vou colocar aqui na tela então o Geeks. A gente vai começar por esse jogo aqui, o Atlético Paranaense e Ceará. O Atlético Paranaense poupou os titulares contra o Flamengo na última partida. Rodou bastante o elenco, deu uma bela descansada, tinha um pessoal que estava lesionado. E vai voltar boa parte dos titulares, mas ainda tem o Nicão tá fora, ainda tem mais alguns outros jogadores que estão fora e o goleiro Santos está com a seleção, o que é muito importante porque o Santos cata muito bem. Mas o Atlético Paranaense em casa tem voltado a mostrar um bom futebol. No início do campeonato estava muito xoxo, agora voltou a mostrar uma superioridade muito grande em casa, sempre foi assim.
Então, na minha opinião, está justa essa cotação de 2,10 aqui para o Atlético Paranaense. Porém, entretanto, todavia, o time do Ceará, por estar numa fase muito ruim, se eu não me engano, o Ceará é a segunda defesa mais vazada da competição. Não tenho certeza, depois eu confirmo isso. O Ceará vai para cima, vai ter que ir para cima e eu acho que vai ser um jogo muito mais franco do que o mercado deve estar esperando. Acho que a gente pode ter aqui no início do jogo talvez uma pressão até do Atlético Paranaense, mas depois que o Ceará conter um pouco essa pressão, esse jogo provavelmente vai ficar um pouco mais aberto. Tá? A zaga do Atlético Paranaense, acho que o Thiago Heleno volta, mas a zaga do Atlético Paranaense, dos jogos que eu vi, não me passaram tanta confiança assim. Né? Principalmente na bola aérea. Vamos ver se hoje consegue um desempenho melhor. Para essa cotação, eu só vejo duas possibilidades, né, para o meu método de trabalho. Ou trabalhar uma possível correção do Atlético Paranaense se ele começar muito mal, o que eu não acredito que vai acontecer, porque ele geralmente imprime um ritmo muito forte em casa no início. E se isso acontecer, esse ritmo forte, aí a gente tem duas opções. Ou você trabalha no back Atlético Paranaense, se ele der sinal, ou no lei ao Ceará, se tiver essa leitura. Tá? Fora isso, provavelmente eu me direciono aqui para o mercado de gols se ele ficar realmente aberto do jeito que eu estou esperando. Tá bom? Mas é um jogo muito complicado que o Ceará precisa bastante. O Atlético Paranaense está de boa. O Atlético Paranaense vai focar bastante na questão da Copa do Brasil para tentar o bicampeonato esse ano. Já está bem encaminhado também na Libertadores. Então, para o Atlético Paranaense, o Brasileirão é manutenção. Os caras não querem ficar brigando lá em cima agora. O foco do Atlético Paranaense é Copa do Brasil e a Libertadores. Tá bom? Vamos falar então do outro jogo que vai acontecer às 21 horas, o Atlético Paranaense às 19, Red Bull Bragantino e Internacional. O Inter vem de quatro jogos sem vitória, né? O último jogo que empatou foi o Grenal, se eu não estou enganado. E o Bragantino vem na zona de rebaixamento. Eu vou colocar aqui para a gente dar uma olhada juntos. Olha só. Internacional, quarto colocado, 22 pontos. Tem uma queda de produção do Inter, mesmo essa tabela mascarando um pouco isso, né? A pontuação aqui mascarando, mas tem uma queda de produção do Inter. E o Bragantino, que é aquele time que todo mundo criou muita expectativa por ter tido o investimento da Red Bull, não está dando resultado ainda. É um time muito aguerrido, vai para cima, muito ousado, mas toma muito gol, não consegue pontuar, não consegue fazer, digamos assim, o dever de casa. Né? Ó, em casa, Bragantino é o 17º, 2 vitórias, 2 empates, 2 derrotas, ou seja, está na média. Né? O Internacional fora de casa já consegue um desempenho melhor, 3 derrotas, porém consegue vencer 2 vezes fora de casa e empata 2 vezes 8 pontos. Pela necessidade do Bragantino e pela má fase que está sendo mascarada pela tabela, mas que existe do Inter, do Internacional, eu vejo essa odd do Inter justa. Olha só que diferença. Ó, aqui 2,45 para o Inter, aqui na Betfair próximo de 2,64. A gente tem as cotações um pouco maiores aqui. Logicamente, 2,87 para o Bragantino aqui no Sofa e aqui no Geeks 3,20. Vejo justo esse pseudo-favoritismo para o Inter, logicamente pela questão da tabela, mas é compreensível tá, essa odd do Inter do Internacional um pouco mais alto por conta dessa má fase. Né? O Inter acabou, como é que eu vou dizer assim, se complicando na questão dos grenais. Né? O Cudê não tem bons resultados em grenais, não consegue ganhar do Grêmio, e a gente sabe lá no Sul que isso não consegue se explicar, só você indo lá no Sul para entender. É uma Copa à parte, isso mexe demais com o futebol do Sul, e o fato do Grêmio estar tão bem na questão dos grenais vai pressionando cada vez mais o Inter, mesmo o Inter já praticamente garantindo vaga na próxima fase da Libertadores, a gente tem essa pressão. Né? Então, acho que o Internacional não tem motivo para poupar ninguém agora. Né? A próxima fase da Libertadores vai demorar, os próximos jogos. Então é bem provável que o Inter venha com o time completo. Cabe um Leia Bragantino aqui? Cabe. O Inter tem condição de botar o Bragantino na roda, de ditar ritmo de jogo, de dar padrão de back ou de dar padrão de Leia ao Bragantino. Mas isso vai depender do próprio Internacional. Da vontade. Né? Talvez se esse jogo fosse no Beira-Rio seria diferente.
Eu vejo possibilidade para trabalhar uma possível correção para baixo do Inter aqui, trabalhando em back, para quem gosta, uma possível correção no Leia Bragantino, mas tudo isso vai depender de uma entrada muito forte do Internacional, de uma entrada de um time que quer vencer. Se não, se o Inter começar a jogar só no contra-ataque, se o Inter deixar o Bragantino tomar as iniciativas do jogo, se o Inter deixar o Bragantino buscar, porque o Bragantino precisa pra caramba. Olha isso aqui. Olha a posição. 19º. A gente sabe muito bem que o elenco do Bragantino ele é muito mais qualificado e poderia estar um pouco mais acima, mas o time não consegue resultado. Então a necessidade é toda do Bragantino. Então, se eu tenho um Bragantino que toma as atitudes, que fica com a bola e dá contra-ataque para o Inter, eu não vou ter essa odd do Bragantino subindo rápido, eu não vou ter essa odd do Inter descendo rápido, eu vou ter um mercado mais lateralizado. E aí com possibilidade de trabalhar o mercado de gols. Então não adianta você vir, o Theo falou que era para trabalhar back-end, eu não falei nada. Eu estou dizendo que existe a possibilidade caso o Internacional comece jogando bem. Então, a gente tem que estar pronto para o cenário. Ok? Leia o Internacional, talvez eu não faça se ele estiver só jogando no contra-ataque, porque é um risco. Mas talvez o mercado de gols eu possa explorar. Outro jogo muito difícil, assim como o Atlético Paranaense. É difícil cravar. Você vai dizer o quê? Você vai dizer que a odd do Inter está alta, mas e a sequência ruim? Mas você vai dizer que a odd do Inter está errada, porque deveria estar mais alta, porque a sequência do Inter está muito ruim. Mas e a questão de estar em quarto colocado no Brasileiro? Tem tudo aquela questão de interpretação. O que vai valer é a leitura. Fechou? Vamos voltar para cá agora para os jogos do aqui da qualificatória. Todos os jogos de hoje, todos, não tem favorito. Talvez esse favoritismo da Bósnia contra a Irlanda do Norte ele esteja até um pouco mais puxado. Aqui está 1,85, mas a Betfair vai estar acima de 2. Porque a Irlanda do Norte é um time que joga muito na questão de bola parada. Né? As Irlandas da vida jogam muito na questão de bola parada. Tá? Então, tirando isso, quase todos os confrontos aqui são jogos parelhos. Então é impossível chegar para você e falar, olha, esse jogo aqui que você tem que ficar de olho, porque isso vai dar lei. Cara, eu não sei. Nós temos um jogo separado da Geórgia com a Bielorrússia às 1 da tarde. E aí depois nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jogos ao mesmo tempo às 15h45. É humanamente impossível fazer 7 jogos. 6 eu consigo olhar, 7 é difícil pra caralho. Então, o que eu vou dizer pra você? Cara, tenta escolher um jogo que você tá afim de fazer, por conhecer a seleção, porque já dá para ter visto alguma coisa, né? A gente teve tanto a Nations quanto os próprios jogos da qualificatória da Euro mais para trás para ver como é que é a seleção. Por exemplo, eu gosto muito da seleção do Kosovo, que vai jogar contra a Macedônia, que é um time que eu também já acompanhei, né? Inclusive tive jogos da Macedônia que foram horrorosos, mas que eu encontrei possibilidade de ganhar dinheiro. Né? Então esse é um jogo provavelmente que eu vou focar. Outro jogo, a Islândia, que é uma seleção que eu acompanho desde a Euro passada, que também pode dar uma boa situação aqui para leitura. Então já são 2 jogos que eu quero focar, que eu já tenho conhecimento. Né? Posso pegar outra coisa aqui, ó, Israel e Escócia. Os 2 times eu acompanhei na fase de grupo, tanto da Euro quanto da Nations. Eu sei que provavelmente é um confronto muito aberto para gols. Outro jogo que eu posso ficar de olho, já tenho 3. Para mim, 3 já dá. Né? Mas se você quiser acrescentar um pouco mais, vai fundo. Beleza? Só toma cuidado porque são jogos parelhos. Se eu não me engano, é jogo único. É uma semifinal e depois final para já definir. São vários potes. É repescagem para definir quem vai. Se eu não me engano, são 4 seleções que vão dessa repescagem aqui para a fase de grupos da Euro 2021. Então, muito cuidado, muita atenção, muito cuidado mesmo na leitura aqui, porque são seleções parelhas que a gente acha que conhece e às vezes não conhece tanto assim. Então, foca na leitura para você confirmar o que você pensa, tá bom? Porque a gente não pode deixar às vezes o que a gente pensa induzir uma entrada que às vezes não está tão clara assim. Fechou? Depois nós temos aqui embaixo a qualificatória,
as eliminatórias da Copa do Mundo aqui da América do Sul. Temos Paraguai e Peru, temos Uruguai e Chile e temos Argentina e Equador. Vai descendo a questão de superioridade, né? A gente pega aqui, ó, Paraguai e Peru, a gente tem uma cotação de 2,15 para o Paraguai. Cotação de favoritismo, mas próximo de um jogo parelho. Eu acho que essa odd do Paraguai está até um pouco baixa, pelo que vem apresentando a equipe peruana. Porém, o seu melhor jogador, Paulo Guerreiro, está com aquela lesão no joelho, rompeu os ligamentos e ainda está fora, então é muito desfalque aqui. A gente sabe que o Peru, sem o Guerreiro, é, cara, talvez meio time de desfalque. A gente sabe que esse cara faz muita diferença. Então, justifica assim essa odd do Paraguai mais baixa. Depois nós temos um pouquinho mais baixa a cotação do favorito, que é o Uruguai contra o Chile. Jogaço, jogaço de verdade. A gente tem bons jogadores dos dois lados aqui. Vamos ter o Arrascaeta, que a gente conhece na seleção uruguaia. Cara, jogão. Jogo que eu tô afim de assistir e trabalhar com certeza absoluta. Cabe um lei uruguai se o Chile estiver bem. Cabe um back uruguai se o Uruguai entrar muito bem. Show de bola. E por último, nós temos ainda mais favoritismo na Argentina contra o Equador. A Argentina que agora talvez a gente não tenha... Cara, todas as seleções que eu falei da América do Sul aqui, a gente não tem nenhum histórico. Porque as eliminatórias vão começar agora, faz tempo, por conta dessa questão da Covid, faz muito tempo que a gente não tem jogos. Então, meu, é muito difícil cravar alguma coisa. Tá justa a odd da Argentina pelo tamanho da camisa? Tá justa. Vai caber um back argentino em campo? Não sei. Eu faria pré-live? Não. Vamos ver como é que vai ser a questão dessa volta das seleções nesse período de pandemia, se a gente vai ter uma leitura clara ou não. Tá bom? Então eu fico por aqui, 26 minutos de vídeo. Infelizmente não dá para fazer mais curto que isso, porque tinha muito jogo para falar. Mas eu vou fazer os 2 jogos do Brasileiro, vou fazer esses 3 jogos que eu comentei ali da qualificatória da repescagem, da Euro Playoff. Vou deixar outros jogos abertos aqui, se eu encontrar a oportunidade eu até aviso para vocês no Telegram. E também à noite vou tentar fazer essa eliminatória da Copa do Mundo aqui da América do Sul. Beleza? Então eu vejo vocês no Telegram, no Discord do Leitura, para quem já está lá, para quem não está, o link está aqui embaixo. E vejo vocês amanhã. Um excelente dia para todos de trabalho, juízo e gestão. É importante. Deixa o like no vídeo aí, se inscreve no canal. Falou!